Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, dando nosso cordial e abençoado boa noite a todos os senhores e senhoras que se encontram aqui no salão, bem como os nossos amigos que nos acompanham pela rede Boa Nova de Rádio e os amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Antes de chegarmos a essa casa abençoada, ela de há muito já é preparada pelos nossos amigos espirituais. A partir do momento em que nós colocamos os pés dentro dessa casa, nós já estamos sendo atendidos nas nossas dificuldades, já estamos sendo tratados, aqueles que têm algum problema de saúde, enfim, eles deixam o ambiente leve, iluminado, para nos receber de braços abertos. Então, cabe a nós retribuirmos toda essa beleza que esses irmãos nos deixam com uma prece de início, né? Agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Divino, aos amigos mentores dessa casa, aos amigos trabalhadores espirituais também, rogando a eles que nos dê o entendimento da Palavra de Deus, que nós possamos absorvê-la da melhor maneira possível, nos tornando pessoas mais amoráveis, mais fraternas, mais calmas e evoluídas, e seguindo assim a luz, o ensinamento, a paz e o caminho do nosso Mestre Jesus. E assim, irmanados que estamos, tranquilos, serenos, na companhia desses benfeitores maravilhosos, gostaríamos de pedir licença a eles para darmos por início a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite de hoje é a nova era. Esse tema é tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e quem vai expor sobre o tema para nós é o Eduardo, a quem eu peço que nós façamos vibrações para que ele tenha uma boa palestra. Seja feliz, companheiro. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, nos abençoe com sua energia elevada, com sua sabedoria e esteja conosco. Nos auxilie na melhor forma de manifestar os seus ensinamentos e também de receber e compreender a sua mensagem libertadora. Primeiramente, é uma grande e imensa alegria poder estar aqui nesta casa, neste ambiente, falando de Jesus e da sua doutrina. Muito nos esclarece, nos abençoa, nos acalma, falar desses ensinamentos de conteúdo tão profundo e que nos trazem a reflexão sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e sobre o nosso comportamento.
O tema de hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era. Mas que nova era é essa? Será que haverá uma revolução grande no nosso planeta e que nós precisamos estar preparados para ela? Será que é algo tão complexo e tão difícil, de que só alguns terão condição de abarcar o conhecimento e acompanhar essa nova era? Ou será que é algo tão simples e tão natural, próprio do ser humano, que a gente até hoje não se deu conta da profundidade e continuamos com os mesmos comportamentos dos nossos antepassados mais primitivos, ainda no horizonte tribal, vivendo em grupos, sem refletir sobre as suas atitudes? É preciso que, para que a gente saiba o que o Espiritismo e qual o papel do Espiritismo hoje em nossa sociedade e mais particularmente em nossa vida está representando, que a gente se reporte um pouco no passado para entender como que nós chegamos até aqui hoje. Como que a sociedade ocidental recebeu ensinamentos divinos e pôde chegar nesse instante com o conhecimento que tem hoje a respeito das coisas materiais e também das coisas que dizem respeito ao mundo espiritual. Eu convido a todos neste momento para que a gente faça um exercício de imaginação, de mentalização, voltando a alguns anos, entre 1500 e 1800, não sei dizer precisamente, porque as pesquisas divergem um pouco quanto a essa data, antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Aquela época, o povo dominante no planeta, que detinha o maior poder econômico, político e influência sobre todo o mundo, era o povo egípcio. Eles detinham conhecimentos das quais nenhuma outra civilização era possuidor. E não conseguiam compreender a inteligência, a razoabilidade, as questões ligadas à construção das pirâmides, das cidades, da vivência em sociedade. Era um povo que dominava a seu tempo pela sua maioridade intelectual. Porém, como os muitos já fizeram no passado e ainda fazemos hoje em dia, aqueles que detêm um poder intelectual muito elevado, uma boa parte ainda utiliza para ter benefícios materiais. E por esse motivo, naquela região, os egípcios escravizavam povos que tinham menor condição de se defender e de se projetar na sociedade. Entre esses povos, nós tínhamos o povo hebreu, que era escravo dos egípcios. Fazia os seus trabalhos mais braçais e eram desprovidos de qualquer conhecimento, de qualquer acesso à educação, à cultura, aos modos, à convivência em sociedade. Assim nós podemos deduzir que era um povo bastante bruto, muito brutalizado nos seus modos, na sua convivência, na sua interação. Mas deste povo surge um líder que, por um caminho diferente da maioria dos hebreus, acabou se dispersando de sua família originária e foi encontrado por uma família egípcia da realeza. E foi criado como se príncipe egípcio fosse.
Estou falando aqui de Moisés, Moses. Ele foi criado na cultura e na educação egípcia desde pequeno, tendo acesso a tudo que havia de melhor do conhecimento naquele reino, naquele povo. Mas ao atingir uma certa idade mais madura, começa a ter revelações durante os sonhos. Começa a receber orientações, que no seu íntimo pareciam ser orientações vindas diretamente de Deus. De que ele pertencia àquele povo na sua origem, que estava sendo escravizado. E que por ele deter um conhecimento maior do que os outros, tinha na sua missão terrena o papel de libertar aquele povo da escravidão. E assim ele fez, enfrentou a realeza, enfrentou a todos que eram da sua família de criação, se uniu ao povo que estava sendo escravizado, e por eles partiu numa caminhada, uma jornada longa pelo deserto, em busca da terra prometida que ele tinha em seus sonhos. Com o seu conhecimento, com o seu poder de persuasão, digno de um profeta, conseguiu persuadir todo aquele povo a segui-lo. E quem é que não quer a liberdade? E quem é que não quer a libertação? E quem é que não quer viver sobre as suas próprias regras e criar a sua própria nação? Porém, Moisés, além da missão de libertar o povo, tinha também uma outra missão com uma conotação muito mais espiritual. Porque eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o povo egípcio era um povo que adorava muitos deuses. Do sol, da chuva, da lua, da colheita, dos rios. E Moisés tinha a missão, depois de sua revelação, de trazer a consciência de um Deus único. Então, olha o tamanho da missão deste homem. Tirar o povo da escravidão, conduzir esse povo brutalizado, sem cultura, com dificuldade de convivência, levando por um deserto até uma terra prometida que só ele sabia no seu pensamento. Ele precisava de ordem para esse povo. Na sua missão, amparado por espíritos de alta elevação, ele precisava saber como conduzir este povo. E no momento da sua trajetória, recebe a intuição de subir até o Monte Sinai. E lá ele recebe os 10 mandamentos de cunho divino, que seriam realmente atribuídos a Deus à sua origem. E nós temos o primeiro deles. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de que está acima do céu, nem embaixo da terra, e nem do que quer que seja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e vossa mãe, para que tenha vida abundante sobre a terra. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não preste falso testemunho contra vosso próximo. Nono, não desejais a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem seus animais, e nem nada que não seja seu.
Em todos os mandamentos existem imposição. Não faça, não pode, é proibido. Olha o momento em que aquela população estava vivenciando. Ao descer do Monte Sinai, com todos esses mandamentos, a primeira coisa que Moisés encontra é muitos dos seguidores adorando um bezerro de ouro. E ali já começa a primeira punição. Ele entende que só esses 10 mandamentos vindos de Deus não seria possível para conduzir todo aquele povo. Precisava de regras duras, mas ele também precisava associar essas regras a algo divino. E então surge a lei da sociedade. Agora eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho da Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros que é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E para o povo do Ocidente, a Bíblia é sagrada. É um conjunto de livros sagrados, com ensinamentos divinos. O Antigo Testamento é composto por tudo que se sabe, desses 1.500, 1.800 anos antes de Jesus, até a vinda de Jesus. E o Novo Testamento é o que teve após Jesus, seus ensinamentos e seus apóstolos. No Antigo Testamento existe um livro que se chama Deuteronômios, que são as leis que regiam aquele povo, ditadas e trazidas pelo próprio Moisés, que deveria ser a regra de conduta daquela população, a lei maior para que ele pudesse conduzir aquele povo. Disso, voltando agora à nossa história, não poderiam sair leis brandas ou amenas. Compreenda, seja paciente. Haviam ali apenas punições severas para quem descumprisse as leis, dando a imagem para o povo de um Deus bruto, de um Deus que pune todos os seus filhos, todas as suas criaturas. E é nesse contexto, 1.500, 1.800 anos depois, vivendo sob essa lei, que surge Jesus, que Jesus reencarna nesse planeta. Então Jesus, quando dá início à sua missão, começa a pregar um outro sentido da palavra Deus. Primeiramente, para poder chamar a atenção de todas as pessoas, o que ele fazia? Os ditos milagres. Ele realizava curas, ele realizava desobsessões terríveis, ele orientava e consolava todo o povo com mensagens de amor, de caridade, de fraternidade, de que aquela situação que acabou virando abuso por parte de muitos religiosos não era o que Deus queria para o seu povo, onde imperava uma classe dominante da liturgia, dos sacerdotes, que faziam, mandavam e desmandavam sobre toda a população, abusavam do seu poder religioso, humilhavam e exploravam as pessoas menos favorecidas. Jesus, a todo momento, bate de frente com eles e dizia: hipócritas, fariseus, que da sua boca só saem palavras bonitas, mas o seu coração está cheio de podridão. Jesus combatia esse discurso bonito, mas sem amor, sem caridade, sem cuidado com o povo de Deus. E começa a sua pregação, entre elas a mais linda de todas, o Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 até o 16. Bem-aventurados os aflitos,
Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Nas bem-aventuranças, Jesus está dando, de uma forma didática e muito simples, o caminho da reconciliação desse povo criado por Deus até o seu Criador. Que não seria por meio de regras, de imposições e de penalidades. Seria por meio do amor, da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que são mansos. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam, aqueles que amam, aqueles que têm sede de justiça. Essa era a mensagem de Jesus. E ao terminar o seu discurso das bem-aventuranças, no versículo 16 e 17, ele vai dizer: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. E aí, o título do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir aquela lei dos 10 mandamentos divinos, que proíbe o povo de cometer qualquer insulto, qualquer atrocidade, contra quem? Contra o próximo. Ele também não veio destruir a lei de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ele veio dar o cumprimento dessa lei, que não cabia um Deus que proíbe o assassinato, não mateis, e ao mesmo tempo condena alguém que infringe as suas leis à morte. Não tinha sentido isso. E Jesus veio dar cumprimento à lei de amor, à lei divina. Foi isso, esse foi o papel de Jesus, por meio dos seus ensinamentos, trazer a realidade da bondade e do amor divino. Mas hoje, já se passam 2020 e 23 anos após a vinda de Jesus, tentando ser aproximado estatisticamente. A época do Espiritismo estava cravado em 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos. Vem uma série de novas revelações, que agora não são mais personificadas. Não foi o Kardec que trouxe a mensagem dos Espíritos. Como foi Jesus que trouxe a mensagem de Deus, como foi Moisés que conduziu aquele povo, agora as mensagens começavam a chegar por meio dos médiuns. Diversos médiuns de localidades diferentes do planeta, enviando as suas psicografias para a análise de Kardec, que se dedicou a estudar o fenômeno e viu que ali tinha um conteúdo importantíssimo. Nos ensinamentos dos Espíritos, foi feita a complementação, explicando a vinda de Jesus, explicando os seus milagres, que eu coloco entre aspas aqui, que nada mais eram do que pela elevação do Espírito de Jesus, pela elevação que ele tinha, dominava completamente a matéria, quando esteve aqui e até hoje domina, pela sua elevação moral, pelo seu conhecimento de todas as coisas. A essa altura, ele consegue transformar
uma célula doente numa célula sã. Ou como, a exemplo, naquela festa de núpcias, em que ele transforma água em vinho. Existe milagre ou propriedades da matéria de um espírito superior que consegue transformar o estado daquela própria matéria, por meio da sua elevação. Ele veio como exemplo, como referência de um espírito elevado, que é a forma que nós vamos usar como modelo para buscarmos a nossa evolução. Nós vamos chegar a esse nível de espírito bom e puro que Jesus detinha, porque nessa vinda dele é a nossa referência, é o nosso exemplo, é o nosso modelo e o nosso guia. Modelo para ser imitado e nosso guia para ser seguido nos seus ensinamentos. O Espiritismo vai além nessas mensagens. Ele, por meio das comunicações, comprova que a alma é imortal e que Jesus demonstrou isso ao vencer a morte e retornar depois da crucificação para terminar a sua passagem pelo planeta. Ou seja, o Espiritismo desenvolve, por meio científico de estudo da mediunidade, a sobrevivência do espírito além do corpo. Também desenvolve o progresso desse espírito que sempre se desenvolve, que está sempre aprendendo. E que em uma única existência de 70, 80, 100 anos, não é suficiente para toda essa evolução. Portanto, seria necessário que tivéssemos novas experiências. Reencarnação. Não é possível se desenvolver e evoluir se não nascer de novo. E quantas vezes for necessário para que a lição seja aprendida. O Espiritismo traz também a pluralidade dos mundos, porque conforme os espíritos evoluem, podem habitar mundos diferentes, adequados à sua evolução. Ora, o nosso planeta já não foi um planeta primitivo? Havia sociedades há 100 mil, 1 milhão de anos, o planeta já existia. Também existem planetas mais evoluídos, para espíritos mais evoluídos. O outro ponto que o Espiritismo traz na sua essência, na sua base, a comunicação do plano espiritual com o plano material. Esses espíritos que estão desencarnados se comunicam conosco. Está aí a mediunidade para comprovar. E nessa comunicação podemos trocar experiências. E na troca de experiências nós aprendemos muito. Nossa, e como aprendemos? Em cada trabalho mediúnico que acontece nessa casa, em cada comunicação de um espírito que sofre a consequência dos seus atos, nós aprendemos muito. Já sabemos que a consequência de fazer aquilo vai terminar exatamente daquela maneira. O que nos faz despertar a consciência agora de que precisamos mudar o nosso comportamento. E agora, fazendo referência ao tema dessa palestra, a nova era. Qual é a nova era em que estamos vivendo? De agora e para muito tempo. A era do Espírito. Já somos e já temos a consciência de tudo isso que a história nos trouxe,
que nada mais são do que talvez nós mesmos vivenciando todas essas existências em diferentes épocas. E por isso que hoje talvez essa mensagem nos soe tão familiar e tão lógica, de que o nosso progresso é contínuo e de que o Espiritismo tem no seu cerne, na sua essência, tudo aquilo que a gente precisa para poder entender essa interação com o mundo espiritual. Mas mais do que saber, mais do que ler, mais do que estudar e do que ouvir, não haverá progresso se não houver ação. Se todos nós queremos realmente um progresso definitivo, que nos leve para um estado de felicidade, não só nós, mas a nossa família, a nossa sociedade, o nosso planeta, nós precisamos exercer a caridade. Que é essa analogia que os espíritos vão fazer. Fora da caridade não há salvação. Fora do ato de amor, sem segundas intenções, despretensioso, querer o bem pelo bem do próximo, essa é a verdadeira caridade, não haveremos de conseguir evoluir. Se fosse assim, era só ler toda a Bíblia, toda a codificação, e nós já estaríamos nos mundos superiores. Mas não duvidem, tem gente que já leu tudo isso e continua sofrendo as penúrias das consequências dos seus atos. Continua com o egoísmo, continua orgulhoso. Esses são os obstáculos que Jesus veio combater e que o Espiritismo, com a sua lógica, com a sua racionalidade, traz de forma mais nítida. Como fazer isso na prática? Como mudar esse comportamento? E mais do que como mudar, por quê e para que mudar? Para concluir, que nós precisamos neste momento de inspiração de bons espíritos, porque não tem como, vivenciando da forma como nós estamos, de forma intensa, essas coisas todas que estão acontecendo na nossa atualidade, discussões, brigas, desentendimentos, que a gente possa ter a cabeça no lugar para poder decidir o melhor caminho a ser tomado e a melhor palavra a ser dita. Precisamos de inspiração dos bons espíritos. E inspiração dos bons espíritos só se consegue por meio da prece, a elevação mental. Oração pela manhã, oração pela tarde, oração ao deitar. Que ela vá ficando mais intensa, que ela vá ficando com um sentimento mais forte, para que esses espíritos superiores possam acessar a nossa mente e nos ajudar a ter mais serenidade, equilíbrio, ponderação em tudo aquilo que fazemos e por que fazemos. Estamos diante da nova era, a era do Espírito. Não tem mais como regredir nesse processo. Já temos a consciência, já temos o conhecimento e precisamos agora de ação. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos inspirando, nos apoiando nessa trajetória. Muita paz a todos e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Até a próxima. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, companheiro Eduardo. E depois de tanto aprendermos, de tanto recebermos, chegou a nossa hora de fazermos nossa parte, ou seja, fazermos nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que emanar pensamentos de paz, de harmonia, de amor, de saúde, enfim, de todas as coisas boas que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Então, vamos fazer nossas vibrações para todos os hospitais, por cada leito de dor,
cada leito de UTI, vibrando principalmente pelos hospitais públicos que passam por momentos difíceis, com doentes com macas pelos corredores, sem atendimento, alguns sentados em cadeiras, outros no chão. Então, vamos vibrar ao nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, para que possa aliviar o sofrimento de todos esses irmãos, que eles possam recuperar a sua saúde, estarem de volta ao convívio de seus familiares e de volta às suas atividades diárias. Vibrando também pelo nosso querido planeta Terra, casa que Deus nos enviou, que serve direitinho para a nossa evolução. Então, vamos tratar muito bem do nosso planeta, vibrando muita luz, muita paz, que cessem essas guerras que estão acontecendo, que coloquem muita luz nas mentes de todos os governantes, de seus povos, que o entendimento seja a palavra reinante, porque muitas pessoas inocentes estão perdendo a vida. E aqui para o nosso país, pedindo para que diminua ou acabe com essa violência urbana, esses assaltos a todo momento, que as nossas autoridades possam tomar providências e que os nossos amigos espirituais, que eu tenho certeza que estão fazendo isso, joguem um pouquinho de amor, de paz, de luz na cabeça desses irmãos que ainda não encontraram o caminho de Deus. E pedir também que os senhores pensem numa pessoa que os senhores conheçam, que esteja passando por um momento de dificuldade, ou de saúde, ou financeiro, ou de qualquer outra maneira, mas que a pessoa esteja numa situação bem difícil. Pedimos aos senhores que roguem a Deus que esses irmãos sejam iluminados, abençoados e que possam ter seus problemas amenizados, que eles continuem seguindo o caminho de Deus, porque Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Então, muita paz, muito amor e muita saúde para todos esses irmãos. E assim, depois de mais uma noite maravilhosa, de aprendizado, de reunião com os nossos amigos espirituais, com Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, que nunca nos abandona, só temos a agradecer. E agradecer para Deus é que nós sejamos pessoas mais caridosas, que possamos ajudar as pessoas que estão em dificuldades, que possamos nos melhorar, nos fazermos melhor, tentar corrigir os nossos defeitos, nos aprimorando e caminhando lado a lado com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a todos os amigos espirituais que nunca nos abandonam, que estão sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Vou ler rapidamente aqui um recadinho da casa aqui. Então, neste mês, o encontro com a cultura espírita tem como convidado o José Carlos de Luca, em uma única apresentação com a palestra Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia,
dia 25 de março, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Sessão de autógrafos com De Luca a partir das 19 horas. E abertura com o coral Lírios. Esperamos por você. O programa de apoio à gestante está com vagas abertas para cadastro. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. Inscrições e mais informações às segundas-feiras às 14 horas no plantão de orientação das unidades doutrinárias de Santana e Vila Galvão. Você sabia que temos um grupo de apoio fraterno ao dependente químico e familiares? Estamos juntos com você que necessita de apoio neste sentido. Na Unidade Doutrinária de Santana, todas as segundas-feiras a partir das 18h30 e na Unidade Doutrinária de Vila Galvão, todas as quintas-feiras a partir das 18h30. Procure-nos para mais informações e inscrições no plantão de orientação. E agradecemos, desculpe, antes deixa eu só passar o tema. O tema da próxima semana é religiosidade e saúde. A pesquisa é livre. Agora sim, o nosso muito boa noite aos nossos amigos que nos acompanharam pela rede Boa Nova de Rádio. O nosso boa noite. E explicando aos nossos companheiros que continuamos com as nossas redes sociais. E agora é chegada a hora do nosso passe coletivo. Passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Por isso tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio, que é oferecido na Câmara de Paz e em outras modalidades de paz. E agora, neste momento, eu vou passar a palavra para a nossa dirigente do passe. Queridos companheiros, boa noite. Todos são bem-vindos nesta casa de amor, porque todos nós viemos em busca do amparo fraterno do nosso querido Mestre Jesus. Que esses amigos espirituais que aqui estiveram e ainda estão conosco, trouxeram a paz, a serenidade, o conforto, o bem-estar, reforçando a nossa fé em Cristo, que é nosso irmão mais velho, que sempre está ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo. Então, neste momento, nós vamos pensando em Jesus e vamos agradecendo a Ele por todo este espaço que está reservado neste momento. E assim nós vamos até Jesus.
Graças a Deus. E agora então, vamos ao passe à distância, pensando naqueles companheirinhos que necessitam do nosso amparo, porque nós somos portadores também do bem-estar, da paz de Jesus. Elevando então nossos pensamentos a todos eles, ora em um, ora em outro, e vamos assim vibrando positivamente para que eles se refaçam das suas necessidades, para que sejam amparados e protegidos todos os dias. E neste momento, então, vamos a Jesus. Graças a Deus. E assim então, irmãos, felizes por este banquete que recebemos hoje, vamos agradecendo aos nossos passistas que podem retornar aos seus lugares e a todos nós. Tenhamos uma semana tranquila, serena, abençoada por Deus, para levarmos até o nosso lar nesta noite todo o amparo necessário que recebemos para termos uma semana tranquila e serena. Boa noite a todos e feliz retorno aos seus lares. Pedimos aos nossos irmãos, por favor, para aguardar a orientação de saída que será feita por nossos colaboradores. Casas André Luiz, só tem a agradecer a presença dos senhores, que todos sejam abençoados e que cheguem em seus lares em companhia de Deus nosso Pai, protegidos, tranquilos e que tenham uma boa noite. Muito obrigado aos senhores e que Deus abençoe a todos.